Se você ainda não conhece o motoclube ou alguém que faça parte de um, com certeza já deve ter visto pelas ruas ou nas rodovias comboios de motociclistas uniformizados, trajando coletes que levam um nome, no mínimo, curioso nas costas. Trata-se de membros de um motoclube, que é um coletivo de pessoas com paixão por motos que se unem pelo gosto em comum e acabam criando um grupo ou uma irmandade, como os membros costumam dizer. Hoje, eu vou falar de um dos maiores e mais famosos motoclubes do mundo, o Hells Angels. Os Hells Angels não são o mais antigo motoclube do mundo, mas você poderia se perguntar o que os faz ser tão especiais. A organização começou em 1948, quando vários pequenos clubes se fundiram e, desde então, os Hells Angels ganharam a reputação de ser uma tripulação perigosa, com várias agências policiais e de inteligência internacional, considerando o grupo um sindicato do crime organizado. É de longe o maior motoclube do mundo, com mais de 6.000 subdivisões, sendo que 467 delas estão espalhadas em 59 países diferentes. Embora o amor por motocicletas seja claramente um dos motivos mais comuns do sucesso do clube, a preferência pela Harley Davidson e o senso de pertencimento, especialmente em um clube infame e outrora envolto em uma aura de mistério e respeito, é outro nível. O Hells Angels tem um visual que impressiona muita gente, e muitos se sentem tentados a fazer parte desse clube. Mas não é fácil entrar nele não, viu? Já que exige muita coragem e dedicação dos candidatos, que podem levar anos para se tornarem membros efetivos. Para se candidatar aos Hells Angels, é preciso ser um apaixonado por motocicletas. É preciso ter uma habilitação válida e uma moto com mais de 750 cilindradas, pois um Angel típico deve rodar pelo menos 20.000 quilômetros por ano em formações rigorosas. As motos devem ser de fabricação americana, sendo as marcas mais comuns Harley Davidson, Indian e Victory. Quem já trabalhou ou tentou trabalhar como agente da lei, como carcereiro ou policial, não pode entrar para o clube. O clube não aceita pessoas que tenham cometido crimes contra crianças. O candidato a membro deve passar por várias etapas antes de ser aceito. Primeiro, ele deve cumprir os requisitos já mencionados. Depois, ele deve se tornar um hang-around, ou seja, um frequentador das reuniões do clube, onde pode conhecer os membros mais antigos. Essa fase pode durar bastante tempo. Se um hang-around continuar interessado, ele passa a ser um associado e fica nessa condição por 1 ou 2 anos. Após esse período, ele vira um prospect e pode participar de algumas atividades do clube. Se o prospect provar que tem o que é necessário, eles são, então, promovidos a membro integral ou full patch, que é uma última fase do processo de iniciação. Full patch refere-se à insígnia de 4 peças do clube dada aos seus membros, que inclui o logotipo da caveira com asas, os 2 arcos com as palavras Hells Angels na parte superior e o nome do país, estado ou local da subdivisão na parte inferior. Há também o patch retangular, MC, sob as asas da caveira, que significa Motorcycle Club. Até se graduarem, os prospect só podem usar o arco inferior junto com o patch MC. Os Hells Angels se distinguem por sua insígnia notória, o full patch, que representa o status de membro pleno. Porém, esse distintivo não pertence ao indivíduo, e sim ao clube, e deve ser devolvido se o membro sair ou for expulso. As cores do clube são vermelho e branco, e por isso eles são chamados de Red and White. Os membros devem exibir seus patches em jaquetas e coletes de couro ou jeans. Alguns membros também usam um patch extra que diz Angels Forever, Forever Angels, que quer dizer anjos para sempre anjos, e que significa que eles se comprometeram a ficar no clube até o fim da vida. Existe também um patch que tem 2 runas parecidas com as da SS alemã abaixo da frase Fifth Few, algo como os poucos sujos, que é usado somente por alguns membros do clube.
O clube diz que esse patch é uma espécie de condecoração dada aos membros que são os primeiros a chegar e os últimos a sair de uma festa. Contudo, algumas autoridades americanas afirmam que esse patch é usado pelos eliminadores do clube, ou seja, membros que tiraram vidas ou estão dispostos a fazer isso em nome do clube. Em alguns casos, os membros também podem usar um patch que representa seu cargo dentro da organização. Esses patches são pequenos e retangulares, exibindo os títulos dos membros em letras vermelhas sobre um fundo branco. Os títulos comuns incluem presidente, sargento de armas, tesoureiro, vice-presidente e assim por diante. Se um membro é expulso do clube ou escolhe sair, ele é obrigado a devolver o colete com todos os seus patches ao clube. Além disso, os membros devem pagar mensalidades que são usadas para financiar enterros e passeios de motocicleta. Eles também são obrigados a participar de reuniões do clube e, evidentemente, dos passeios e das visitas ocasionais a outros clubes. Contrariando a opinião de muitos que pensam que os integrantes dos Hells Angels são dependentes químicos, o clube tem uma política de proibição do uso de drogas injetáveis e vários dos seus membros praticam atividades físicas regularmente. Jay Dobbs foi um agente infiltrado no Hells Angels entre 2001 e 2003, e do qual já eu vou falar a respeito, ok? Ele revelou que o clube também possuía normas severas em relação aos relacionamentos amorosos. As companheiras dos membros eram vetadas de participar das atividades do MC, e se um membro fosse flagrado com a parceira de outro, sofria duras consequências por sua infração, muitas vezes de forma violenta. Jay Dobbs é um capítulo à parte na história dos Hells Angels. Sua história é contada em um livro que ele mesmo escreveu em parceria com a jornalista Nils Johnson Shelton. O livro, cujo título no Brasil é Hells Angels, Medo e Delírio sobre Duas Rodas, foi publicado em 2009 e narra em detalhes as experiências e os riscos que Dobbs enfrentou durante sua missão. O livro foi adaptado para um filme de mesmo nome, lançado em 2012, com Tom Ellis no papel de Dobbs. O filme recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela atuação de Ellis e pela tensão da trama. Outra obra que se inspira não diretamente no caso de Dobbs, mas no próprio motoclube, é a série Sons of Anarchy, criada por Kurt Sutter e exibida entre 2008 e 2014 via streaming. A série acompanha a vida de um clube de motociclistas fora da lei que atua na cidade fictícia de Charming, na Califórnia. Não por coincidência, os Hells Angels foram a maior fonte de inspiração para os personagens da série. E, embora sejam fictícios, eles compartilham algumas semelhanças importantes com os motociclistas da vida real. Com o objetivo de tornar a obra mais realista possível, Kurt Sutter até convidou um membro do Hells Angels como consultor técnico e depois o escalou para um papel recorrente. E depois dele, outros estavam no Sons of Anarchy, escalados como convidados ou personagens recorrentes. Bom, voltando aos relatos de Dobbs, ele também afirmou que os membros não podiam conversar entre si com óculos de sol. Os membros do Hells Angels também garantiam que tirassem suas luvas de pilotagem antes de cumprimentar uns aos outros, e os candidatos não tinham permissão para bater nas costas de um membro ou tocar em seu pet dos Hells Angels. Alguns membros que deixaram a gangue em maus lençóis tiveram todos os pertences relacionados ao clube retirados deles, incluindo as tatuagens que denunciavam vínculos com o clube. Prospectos, bem como namoradas e esposas dos membros, são autorizados a usar o número 81, que significa apoio 81, com o 8 representando a letra H e o 1 representando a letra A. Os Hells Angels não são liderados por um presidente geral. Na verdade, cada capítulo é administrado por oficiais regionais que representam um coletivo das seccionais localizadas. Nas reuniões mensais, esses capítulos, ou chapters, como diz no inglês, também têm autonomia em relação a pequenas mudanças de política e disciplina de membros. Os cargos na organização do clube incluem presidente, vice-presidente, secretário,
tesoureiro, sargento de armas e capitão da estrada, cada um com importantes responsabilidades dentro de seus chapters. Os Hells Angels, por outro lado, não são considerados um motoclube formado somente por anjos bons. Devido à quantidade e à própria história, há também anjos maus que usam aquele colete com as mais variadas intenções. Tanto é que, além do slogan Anjos para Sempre, eles também têm outros que nos fazem refletir seriamente, como: quando fazemos o certo, ninguém se lembra. Quando fazemos errado, ninguém esquece. Ou, 3 podem manter um segredo se 2 estiverem mortos. Tem ainda uma famosa frase cunhada por um dos membros de Nova York, Vincent Girolamo, o Big Vini, falecido em 1979. Na dúvida, derrube-os. Em um grave episódio, os Hells Angels participaram do Concerto Livre de Altamont, em 1969, que reuniu bandas famosas como Rolling Stones, Jefferson Airplane e Santana. Atenção a este caso, tá? Pois ele voltará à cena. O clube de motociclistas foi contratado pelos Stones para fazer a segurança do evento, mas acabou se envolvendo em vários conflitos com o público e os artistas. Um dos momentos mais dramáticos foi quando um espectador chamado Meredith Hunter foi morto a facadas por um dos Angels, Alan Pássaro, que alegou ter agido em legítima defesa. O caso foi registrado no filme Gimme Shelter e gerou muita polêmica na mídia. Sonny Barger, um dos líderes dos Hells Angels, tentou justificar a violência dizendo que o clube reagiu à depredação de suas motos e ao ataque de Hunter. Em 2005, a Justiça de Alameda encerrou definitivamente o caso da morte de Meredith Hunter no Concerto Livre de Altamont. Um filme original do incidente foi analisado pela polícia, que concluiu que Alan Pássaro, o único que esfaqueou Hunter, agiu em legítima defesa, pois Hunter apontou uma arma para o palco dos Rolling Stones. Em 2002, no Cassino e Hotel Harrah's, em Laughlin, Nevada, aconteceu a arruaça de River Run, um confronto entre os motoclubes Hells Angels e Mongols. Na confusão, o Mongol Anthony Barreira, 43 anos, morreu esfaqueado, e os Hells Angels, Jeremy Bell, de 27, e Robert Tumult, de 50, foram baleados. Em 2007, os Hells Angels James Hannigan e Rodney Cox foram condenados a 2 anos de prisão. Eles foram filmados agredindo mongols dentro de um cassino. O Hells Angels aparece na filmagem chutando o rosto de um mongol, com isso, iniciando a briga. Porém, antes disso, vários episódios de desrespeito e provocação foram relatados na comarca de Clark, pelos depoimentos do grande júri de Nevada, cometidos pelos Hells Angels. Membros dos mongóis intimidaram um vendedor que comercializava produtos com a marca de Hells Angels e obrigaram um deles a tirar a camisa do clube. Além disso, novas provas indicam que a briga teria começado quando um mongol teria chutado um Hells Angels. Independentemente de qual pequeno incidente físico possa ter desencadeado a briga, é evidente que os Hells Angels iriam enfrentar os mongóis, não importando as suas ações. Os advogados do grupo afirmam que eles estavam se defendendo de um ataque iniciado pelos mongols. As acusações foram retiradas contra 36 outros Hells Angels originalmente indiciados na denúncia. O caso Shalaby, Roberta Shalaby, foi achada brutalmente agredida na calçada em frente ao clube dos Hells Angels na 77 East, terceira avenida do bairro de East Village, Manhattan, em 28 de janeiro de 2007. O grupo criticou a investigação da New York Police Department pela sua intensidade. A polícia não conseguiu entrar no clube dos Hells Angels e reagiu isolando a área, colocando atiradores de elite e mandando veículos blindados ao local. Depois de conseguir uma autorização, a polícia foi à sede do clube e prendeu um dos Hells Angels, que foi liberado mais tarde. O grupo nega ter relação com o espancamento de Roberta Shalaby. 5 câmeras de segurança cobrem a área da entrada do clube da facção em Nova York, na Terceira Avenida. Mas o Nova York HAMC afirma que ninguém sabe como Shalaby foi agredida,
quase até a morte na sua porta da entrada. Os membros foram mais tarde inocentados e o clube está processando a cidade de Nova York por danos ao seu clube. E olha, gente, nunca tente se passar por um membro do Hells Angels, ok? Em 2001, no estado de Washington, Estados Unidos, um homem chamado Michael Santawash foi morto friamente, supostamente por 2 integrantes dos Hells, justamente por ter dito a algumas pessoas que era um integrante do famoso motoclube. Outro homem, aparentemente conhecido de Wash, chamado Paul Foster, tinha uma grande ambição de entrar para os Hells e, sabendo do que Wash andava dizendo, ele ligou diretamente para alguns membros do motoclube e o denunciou. Fizeram um acordo em que Wash deveria ser levado a uma festa do MC e lá daria um jeito nele. Foster sugeriu que apenas dessem uma coça no rapaz, mas os 2 integrantes que foram posteriormente indiciados, Rodney Rollins e Joshua Binder, fizeram muito mais do que isso. E na presença de Foster, mataram Michael Wash. Paul Foster pegou 7 anos de cadeia, enquanto Binder pegou 15 anos e Rollins, prisão perpétua. Será que são eventos e atitudes assim que tornam difícil a saída do clube? Se entrar já não é fácil, dizem que sair é muito, mas muito complicado. O caso do ex-Hells Angels, George Christie, ilustra um pouco disso. Christie era um dos principais membros dos Hells Angels até 1976, quando fundou o capítulo de Ventura, na Califórnia, em 1978. Carregou a tocha olímpica nos Jogos de Los Angeles em 84 e se tornou um dos líderes mais influentes do clube. No entanto, Christian também trabalhava no Departamento de Defesa, mas em 1978, seus colegas descobriram que ele era chefe dos Hells Angels, que na época estavam em guerra com um grupo rival. Foi um conflito sangrento, que envolveu brigas, tiros e até explosões. Então, ele teve que sair do emprego. Logo, Christie também se meteu em encrencas com a lei. Ele foi acusado de planejar um assassinato por encomenda que envolvia um líder da máfia mexicana. Enquanto estava preso, ele descobriu que os clubes não se enfrentavam na prisão, o que o levou a decidir acabar com a violência nas ruas. Quando foi inocentado em 87, Christie já tinha começado a fazer planos concretos para negociar a paz entre clubes rivais de motociclistas. Seus planos pareciam estar dando certo até a arruaça de River Run em 2002, onde membros dos Mongóis e dos Hells Angels se envolveram em uma briga que resultou na morte de 3 pessoas, como disse agora há pouco. Em 2011, os Hells Angels estavam praticamente em conflito com quase todos os principais clubes de motociclistas fora da lei, além das autoridades. De acordo com Christie, ele queria que as guerras acabassem, mas outros membros pareciam não concordar com ele. Ele decidiu que, se continuasse no clube, seria movido apenas pelo ego e ele não queria ser o cara que costumava ser líder dos Hells Angels. Essa decisão influenciou a escolha do líder de deixar o clube, o que ele fez no mesmo ano, em 2011. Embora Christie tenha afirmado que seguiu os protocolos e saiu formalmente do clube, pareceu que tentar sair foi um erro, pois logo foi acusado de ser um informante e, inclusive, teve seu status alterado para Outbad, algo como malvado no português. Isso significava que ele não estava mais em boa situação com Hells Angels e não podia ter nenhum relacionamento ou contato com outros membros. Basicamente, ele havia sido expulso do clube. Christian afirmou que foi humilhado nas redes sociais e teve pessoas, inclusive estranhos, o acusando. O senso de irmandade e comunidade que inicialmente o motivou a ingressar no estilo de vida dos motociclistas fora da lei foi tirado dele simplesmente porque ele decidiu sair. Em uma entrevista, perguntaram a ele por que ser Outbad ainda parecia incomodá-lo. E sua resposta foi: ser Outbad, sem contato no mundo dos motociclistas, fora da lei, é como um estigma. Eles não querem que as pessoas interajam com você. Não querem que as pessoas falem com você. Membros do clube dos quais eu era amigo depois que saí, tiveram suas filiações em perigo se comunicassem comigo. Ele continuou dizendo: quando saí,
Isso meio que me lembrou de um divórcio. No começo, todos queriam ser amigos. Eles não estavam felizes com minha decisão, mas a entenderam. À medida que as coisas progrediram, ficou agressivo e foi difícil de aceitar. O telefone toca, você atende, e é um de seus ex-irmãos, e ele lhe diz que você não é mais um amigo. Isso é toda a minha vida, porque eu não tinha muitos amigos fora do clube. Foi difícil de engolir. Este é apenas um dos casos, entre outros tantos, que ocorreram com membros que saíram por vários outros motivos. Alguns não tiveram a mesma sorte que Chris ao ser mantido vivo. Talvez devido ao cargo que ocupou nos Hells Angels e que ainda preservava certo respeito. No entanto, isso não aconteceu com todos. A maioria deles, sim, tiveram suas vidas interrompidas por terem sido considerados traidores ou porque falaram o que não devia. Você já conhecia a história dos Hells Angels? Conta aí nos comentários, ok? Obrigado e até a próxima.